Olá, irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Hoje nós estamos dando continuidade à matéria Autoridade do Crente, série de vídeos, e hoje nós vamos falar sobre exercendo a autoridade sobre o pecado. Amém? O pecado ele se torna maligno porque ele nasce da tentação. Então, ser tentado não é pecado. Mas quando somos tentados e cedemos à tentação, nós pecamos. E nós precisamos entender, com o novo nascimento, nós recebemos da parte de Deus autoridade sobre o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? Aqui em Hebreus, capítulo 4, capítulo 12, versículo 4, ele diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistidos até o sangue. E estejais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então o escritor aos Hebreus aqui, ele está dizendo que vai haver uma luta, amém? No controle do pecado, para fazer com que o pecado se submeta ao Espírito. E ele diz que na nossa luta contra o pecado, nós não temos resistido até o sangue. Ele está falando aqui de quando Jesus estava no Getsêmani orando, né? Sendo tentado a desistir, de ir até a cruz e morrer pelos nossos pecados. Mas ele ficou firme em fazer a vontade de Deus. Os evangelhos nos revelam a oração de Jesus, o temor do seu coração. Mas ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Então é importante nós entendermos como o Senhor Jesus venceu o pecado. Assim eu e você podemos vencer o pecado. É claro que nós não estamos imunes ao pecado, mas nós não podemos pecar deliberadamente ou de forma intencional. Aqueles que pecam deliberadamente, após de terem os olhos iluminados, após de terem sido abençoados com a presença do Espírito Santo, provados das coisas celestiais, e pecam de forma intencional, a Bíblia diz que não tem mais sacrifício por esse, porque eles estão calcando os pés daquele que morreu por eles, ou antes, que ressuscitou. Então é muito importante nós entendermos que na nossa luta contra o pecado, nós precisamos usar da nossa autoridade espiritual para não cedermos em momento nenhum ao pecado. Amém? Quando nós falamos sobre isso, surge logo aquele texto de Romanos capítulo 7, quando o apóstolo Paulo traz o ensinamento à igreja de Roma, e ele começa a discorrer a respeito da batalha que existe, né, entre a sua carne e o seu espírito. E ele traz a analogia, né? Aqui em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 13, ele falando a respeito da lei, ele diz: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse soberanamente maligno. Então, o pecado é maligno. O pecado, ele é desobediência contra Deus. E ele diz no versículo 14: bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não consigo efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem está em mim. Porém, encontro a lei de que o mal reside na minha carne, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus,
Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí no versículo 24, ele diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E no versículo 25 ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E a lei do pecado promove morte. Nós não podemos continuar a pecar deliberadamente depois que nascemos de novo. Amém? Pecado na vida do crente é como queda, é como escorregão. Não é vida prática. Aquele que vive no pecado nunca conheceu a Deus, nunca foi submisso a Deus. Nós não podemos viver na prática do pecado. Nós precisamos, pelo Espírito, mortificar esse domínio do pecado. E como é que acontece isso? Ele diz, dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí nós vamos dar continuidade à leitura no capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. E louvado seja Deus por essa lei do Espírito da vida. Presta atenção, meu irmão. Paulo, ele não escreveu Romanos 7 independente de Romanos 8, muito menos de Romanos 5, de Romanos 6, que ele vai falando sobre a libertação do crente do pecado. Ele vem falando a respeito do peso do pecado, da opressão do pecado. Aí no capítulo 6 de Romanos 1, Romanos capítulo 6, versículo 1, ele diz assim, e o que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele faz de modo algum. Como nós viveremos no pecado, nós que para eles morremos? Então é importante nós nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus. A vida com Deus ela é fascinante. A vida com Deus ela é extraordinária. Por que é que muitos ainda se deixam ficar debaixo desse jugo opressor? Debaixo dessa culpa, debaixo dessa condenação, escravos do pecado? Simplesmente porque eles não ultrapassam e começam a viver pela lei do Espírito da vida. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Romanos 7 não acaba no capítulo 7. Romanos, ele avança e vai até o capítulo 16. No 8, ele vai falar sobre a lei do Espírito da vida. Vai falar sobre a herança dos filhos. Amados, e é tremendo o que Paulo escreve nesse capítulo. Amém? Ele diz, porquanto que fora impossível a lei, Romanos 8:3, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então nós precisamos deixar essa lei do Espírito de vida operar em nós. Precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito. Amém? Como ele vai dizer aqui no verso 11 de Romanos capítulo 8. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também vivificará o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. E como ele vai repetir também no versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, a autoridade do crente ela se manifesta também através da vitória contra o pecado. E nós não podemos mais nos submetermos ao pecado. Amém? Nós precisamos aprender a viver pelo Espírito e deixar essa lei do Espírito da vida operar em nós de forma sobrenatural, de forma milagrosa, de forma extraordinária. Fazendo assim, nós vamos desfrutar da plenitude que Deus tem para cada um de nós. Amém? Então lembre-se,
Você não pode se deixar dominar pelo pecado, mas você deve se deixar ser guiado pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus e nós não estamos mais escravizados ao império do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Quem domina sobre nós hoje é o Senhor Jesus Cristo e Ele sempre vai nos livrar, nos libertar do poder do pecado, do poder do diabo, do poder da carne, para que só então nós possamos exercer a nossa autoridade de crente com firmeza, com eficácia e com autoridade. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.